Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos aqui para tratar com você de um assunto muito importante, muito urgente, muito relevante, que é sobre a revitalização da igreja. Isso mesmo, nós estamos nesse dia falando sobre uma igreja que cresce, né? Nosso amigo pastor Alex Martins, ele está trazendo esse curso aí, e na segunda-feira ele trouxe uma palavra ou um tema muito importante sobre o que é igreja, né? Quais os custos, quais as recompensas, o papel da proclamação e o papel do pregador. Muito bem, eu quero, nesta oportunidade, falar com você sobre a revitalização da igreja, tá? E o que é revitalização? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero primeiro lhe trazer os motivos por que esse assunto é tão importante e desta depende também o crescimento saudável da sua igreja. Muito bem, quem é amante da palavra de Deus, em especial quem procura estudar escatologia, sabe que nós estamos vivendo dias extremamente difíceis, né? Nós estamos vivendo o cumprimento de algumas profecias bíblicas. Jesus, no seu sermão, no 24, o sermão profético, ele vai pintar o quadro dos últimos dias, e que é estarrecedor, mas também é um prefácio, um prelúdio, um anúncio de que ele voltará. Jesus vai pintar o quadro da sociedade em seguintes termos. Ele vai dizer que a iniquidade ela iria aumentar de forma exponencial. Ele diz também que o amor de quase todos se esfriariam. O Senhor vai falar também naquele sermão profético de um tempo de intenso e frenético entretenimento. Sim, porque ele vai comparar os últimos dias com os dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. Então nós vamos viver uma geração totalmente insensível, indiferente a Deus, aos planos de Deus, aos propósitos de Deus. Vamos viver também um tempo de uma sociedade além de insensível, indiferente aos planos de Deus, extremamente distraída, egocêntrica, individualista e que vai desembocar inevitavelmente em relacionamentos superficiais, fracos, tanto com Deus quanto em relação ao outro. Então, esse é o quadro profético que Jesus vai pintar. É lógico, ele vai tratar de muito mais assuntos dentro da geopolítica, entre outras situações, não é aqui o nosso interesse, mas eu queria colocar você, situar você, melhor dizendo, no tempo e no espaço que nós estamos vivendo, a partir da perspectiva do sermão profético. Dito isto, por Jesus Cristo, sendo isso verdade como nós cremos, a igreja também ela está inevitavelmente inserida nesse processo. A igreja está nesse ambiente do aumento da iniquidade, do esfriamento do amor, do entretenimento frenético e buscado por todo e qualquer custo. Nós estamos inevitavelmente inseridos nessa situação. E também isso atinge a igreja. Inevitavelmente isso atinge a igreja. Por isso, a importância de pensarmos sobre revitalizar a igreja. Pois bem, o que é revitalização? É a ação, é o processo ou efeito de revitalizar, de dar nova vida a alguém ou a algo. Série de ações mais ou menos planejadas, geralmente por um grupo ou uma comunidade que buscam dar novo vigor, nova vida a alguma coisa. Isto é revitalização. Por isso que eu pintei o quadro profético ali quando Jesus vai tratar sobre os últimos dias, para lhes dizer a necessidade da revitalização. Agora, nós temos traços ou sinais de revitalização no Antigo Testamento. Por quê? Quando o povo volta do cativeiro, é do conhecimento de todos que Nabucodonosor sitiou Jerusalém em três situações, e em três situações ele leva grupos distintos de pessoas para a Babilônia. Não pelo poder bélico, pelo poder militar ou pelas suas estratégias. O Daniel, o Abacuque profetizando, profetas que anteciparam pelos olhos de Deus essa situação, diz que Deus entregou Jerusalém na mão de Babilônia, de Nabucodonosor. Passado o tempo da disciplina de Deus, 70 anos, que era a profecia, esse povo começa a voltar à terra, começa a voltar a Jerusalém, situada ali no Reino do Sul.
A Bíblia vai dizer que eles voltam sob o comando de Esdras para a restauração da lei, sobre o comando de Zorobabel na época do profeta Ageu para a restauração do templo e, por último, com Neemias para a restauração das muralhas. Nós percebemos uma revitalização na lei, no templo e nas muralhas. Por que as muralhas são importantes, pastor? Muralhas, na Bíblia, fala de proteção. Muralhas tem porta, fala de justiça estabelecida em uma sociedade. Então nós percebemos traços no Antigo Testamento sobre esse revitalizar o povo de Deus, a igreja do Senhor. E é claro, o que nós entendemos? A igreja, ela cresce, ela precisa crescer porque ela é um organismo vivo. E por ser um organismo vivo, ela cresce naturalmente. E se não cresce, lembrando que nós estamos falando sobre a igreja que cresce dentro da perspectiva da revitalização. Sendo um organismo vivo e crescendo naturalmente, se ela não cresce é porque ela está doente. E se a igreja está doente, ela precisa de vida, ela precisa de revitalização. Uma igreja pode adoecer e até morrer. Sim, Apocalipse diz que a mensagem de Jesus às 7 igrejas da Ásia, entre elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, elas receberam uma mensagem para revitalizar algumas áreas da igreja. Mas, por não dar ouvido ao Espírito Santo, todas as igrejas vieram a perecer. Por isso, a necessidade de revitalização. E o que nós percebemos hoje? Muitas igrejas que estão mortas. Muitas igrejas que não estão vivas, estão mortas. É como uma das igrejas do Apocalipse. O Senhor falara, você tem nome que vive, mas você está morta. Daí a necessidade da revitalização. Eu quero pontuar com você agora, nesse momento, sobre sinais de uma igreja que precisa de revitalização. Quais são os sinais de uma igreja que precisa ser revitalizada? Eu queria que você prestasse muita atenção, tome a sua Bíblia, tome uma caneta, um papel, tome nota daquilo que vai ser falado aqui, tá bom? Para que o Espírito Santo possa lhe trazer insights, possa tocar no seu coração e se você perceber alguma coisa, nós vamos propor aqui ainda um caminho para que você possa buscar em Deus a revitalização da igreja. Em primeiro lugar, uma igreja precisa ser revitalizada quando ela perde a integridade doutrinária. Isso mesmo, uma igreja precisa de vida, ela precisa de um sopro do alto quando ela perde a identidade ou a integridade, doutrinária, está aí no seu visor. Eu quero trazer aqui uma informação muito interessante, se você não sabe, você que já tem conhecimento, só lhe refrescar a memória. O Brasil hoje é o maior produtor de Bíblia do mundo. O Brasil hoje é o maior produtor de Bíblia do mundo. No entanto, somos uma igreja analfabeta, biblicamente. Por quê? Muitos púlpitos sonegam a pregação genuína, bíblica e cristocêntrica. Muitos pregadores, em vez de trazer o cardápio de Deus e oferecer ao rebanho de Deus o pão do céu, têm levado até as suas igrejas a palha seca. E isso porque são movidos pelo pragmatismo. O que é o pragmatismo? Eles primam pelaquilo que dá certo e não pelaquilo que é certo. Hoje a maioria das igrejas, a maioria dos púlpitos, eles são governados por esse pragmatismo. Púlpitos ou igrejas que eles fazem o que está dando certo, que dá resultado e não o que é certo. Porque também nós temos uma carência de integridade doutrinária. Muitos pregadores não pregam o que o rebanho precisa ouvir. Pregam o que o rebanho quer ouvir. Eles pregam para entreter o povo e não para levá-los ao arrependimento. Há muitos que pregam sobre prosperidade na terra e não riqueza nos céus. Há muitos que pregam sobre os direitos do homem e não sobre a graça imerecida do Senhor. Há muitos com seus pacotes de ideias para acalmar as dores do agora e eles pregam soluções momentâneas, paliativos, e não falam nada sobre a vida eterna. Dito isto, essa falta de integridade doutrinária, a igreja evangélica brasileira,
ela precisa voltar a pregar o antigo evangelho, o evangelho da cruz. Nós, pregadores, precisamos pregar, e quem deixou de pregar precisa voltar a pregar o evangelho sobre arrependimento, sobre o novo nascimento, sobre a justificação pela fé, a regeneração, a santificação, a vida eterna e o juízo vindouro. Sim, haverá um juízo vindouro. Há uma trombeta em Apocalipse que diz assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem é fiel? Nós temos várias trombetas no Novo Testamento que apontam-nos para um dia de prestação de contas. Hebreus 9:27 está ordenado o homem morrer uma só vez, depois ele segue o juízo e terá que passar pelo tribunal de Cristo. Bom, diante da falta de integridade doutrinária, a única probabilidade de cura para que haja vida, a igreja que está doente, é oferecê-la a dieta balanceada de Deus, ou seja, a Escritura, puramente a Escritura. Ela é completa, ela é viva, ela é eficaz, ela é suficiente. Dito isto, os pregadores, pastores, para ter uma igreja que cresce, precisa pregar, anunciar todo o desígnio de Deus. E saiba de uma coisa, nós não seremos medidos pela popularidade, nós não seremos medidos por quantas pessoas visualizam os conteúdos que nós compartilhamos, pelos likes que estão lá. Nós seremos medidos pela fidelidade. 1 Coríntios capítulo 4 diz que nos considere como ministros de Cristo e que os ministros de Cristo sejam encontrados fiéis. Então, nós precisamos pedir a Deus que nos ajude a manter a integridade doutrinária, tá certo? Segundo lugar, uma igreja precisa ser revitalizada quando as suas reuniões de oração estão na UTI ou, como está no seu visor, agonizando. Uma igreja precisa de vida, de um sopro do alto, quando as suas reuniões de oração estão na UTI ou estão agonizando. Olha, uma igreja que cresce, uma igreja saudável, uma igreja forte, é uma igreja que caminha de joelhos. Uma igreja viva anseia por Deus, mais do que pelas bênçãos de Deus. Intimidade com Deus é muito mais importante do que trabalho para Deus. Tá certo? Nós precisamos voltar a esses princípios, voltarmos a esses ensinamentos bíblicos. Nós precisamos entender que vida com Deus precede trabalho para Deus. A obra de Deus, em momento algum, ela deve tomar lugar do Deus da obra. Há muitas pessoas fazendo a obra de Deus, mas já deixaram o Deus da obra há muito tempo para trás. E é uma loucura, é uma insensatez nos aventurarmos em nome de Deus, na obra de Deus, sem termos vida de oração com Deus. Olhem, na história dos avivamentos, na própria Bíblia Sagrada, na igreja mãe, a igreja primitiva, nós aprendemos que nunca houve avivamento espiritual sem arrependimento e sem a oração. Quando a igreja ora, Deus trabalha por ela e através dela. Eu gosto muito de uma frase de um pregador do século passado que dizia assim: quando nós trabalhamos, nós apenas trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Por quê? Porque o poder não vem como resultado de nossos métodos, mas vem como em resposta de Deus à oração dos pastores, à oração dos líderes, à oração da igreja. Isso é muito simples, porque Deus não unge métodos, Deus unge homens e unge homens de oração. Os dias mais vigorosos da igreja foram os tempos em que o povo de Deus associou a oração e a palavra. É interessante porque em Atos capítulo 6 a igreja está sofrendo a sua terceira investida. A primeira foi em Atos capítulo 4, a segunda em Atos capítulo 5 e a terceira em Atos capítulo 6. O diabo tentou destruir a igreja mãe no seu nascedor através da perseguição, depois através da infiltração e agora Atos capítulo 6 através da distração. Há um problema de distribuição de alimentos em Atos capítulo de número 6 e essa demanda chega até os apóstolos. Os apóstolos tomam ciência do que está acontecendo e eles vão tomar uma decisão sábia. Escolhem entre vós 7 homens
de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, para que possam cuidar desse importante negócio. Atos capítulo 6 diz: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Não é palavra e oração, mas é oração e ministério da palavra. Não se pode anunciar os desígnios de Deus, os oráculos de Deus, a mensagem de Deus, ser um proclamador sem ter vida com Deus. Um outro exemplo interessante é sobre Neemias, capítulo 1, verso 4. A Bíblia diz que quando Neemias toma conhecimento da situação caótica, catastrófica em que estava Jerusalém, os muros derribados, e já tinha se passado mais de 120 anos, a Bíblia diz que aquilo mexe com Neemias. Então Neemias vai fazer 3 coisas nos próximos 4 meses, ou 120 dias. Neemias vai chorar, ele vai orar e ele vai jejuar, buscando o Deus dos céus pela restauração daquele povo. Neemias não toma nenhuma decisão, nenhuma iniciativa, porque ele entende que primeiro ele precisa derramar a sua alma perante Deus, ele precisa abrir efusivamente o seu coração, ele precisa se humilhar, ele precisa se quebrantar diante do Deus Todo-Poderoso. Todos que me ouvem aqui nessa aula sabem muito bem do sucesso de Neemias. Muralhas essas que estavam derribadas há mais de 140 anos foram milagrosamente, em resposta à oração deste homem, reconstruídas em 52 dias, porque esse homem, ele tinha uma vida com Deus. Em terceiro lugar, uma igreja precisa de revitalização, aí como está no seu visor, quando a comunhão dos crentes se torna um fim e não um meio. Há muitas igrejas vivendo para si só. Há muitas igrejas que estão abastecendo a si mesmas, gastando os recursos consigo mesmo. Há muitas igrejas que não evangelizam. E uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. A igreja é um corpo missionário ou um campo missionário. Comunhão sem missão é falta de discernimento e sem visão. O quanto vocês investem em missão? O quanto nós separamos os recursos financeiros da obra de Deus para o campo de Deus? Então, uma igreja precisa ser revitalizada quando ela tranca as portas e fecha os olhos para o campo missionário e vive em torno de si mesmo. Olha, Jesus não nos deu uma sugestão, um conselho, é um mandamento, é uma comissão. Mateus capítulo 28, ele falara: ide por todo mundo e pregai o evangelho, ensinando a guardar todas as coisas que vos têm falado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fazer discípulos. Em quarto lugar, uma igreja precisa ser revitalizada quando o secularismo, preste muita atenção, invade suas portas. Uma igreja precisa ser revitalizada, um sopro do alto de vida, quando o secularismo invade as suas portas. Escute-me, por favor. Olha, alguém disse com razão: eu fui procurar a igreja e a encontrei no mundo. Fui procurar o mundo e a encontrei na igreja. Em vez de ser luz do mundo, muitas igrejas têm se conformado com o mundo, sendo amigas do mundo, amando o mundo, e consequentemente e inevitavelmente essas igrejas serão julgadas com o mundo. Você está entendendo? Quando nós temos amizade com o mundo, conformamos com o mundo, nós também seremos julgados com o mundo. Então, uma igreja precisa ser revitalizada quando o secularismo ela invade as suas portas, porque senão nós deixamos de ser luzeiros. O sal não vai mais temperar. Nós não podemos deixar que a igreja ela se aparte de Cristo, da pureza do Evangelho, de uma vida de santidade, e venha copiar o mundo. Nós não precisamos lançar mão dos expedientes do mundo, dos instrumentos do mundo. Nós precisamos, queridos, nós precisamos nos posicionar, nos colocar no nosso devido lugar, para que nós não venhamos ser condenados com o mundo, tá certo? Em quinto lugar, uma igreja precisa ser revitalizada quando os crentes, buscam mais as bênçãos de Deus em vez do Deus das bênçãos. Muito bem, a pregação hoje mudou, não é verdade? Em vários púlpitos, o que nós vemos? A pregação contemporânea em muitas igrejas, eu não falo mais da soberania de Deus,
não fala mais da salvação, mas dos direitos dos homens, de reivindicar, de dar uma ordem, de declarar, a parte de consultar qual é a vontade, qual é o desejo de Deus, como que Deus está trabalhando. Então nós estamos vivendo hoje uma inversão de valores. Parece que não é a vontade de Deus mais que tem que ser feita aqui na terra, mas é a vontade do homem que tem que se prevalecer no céu. A pregação contemporânea está focada no homem e não em Deus. Não é mais o homem que está a serviço de Deus, mas é Deus que está a serviço do homem. Isto é uma heresia. Nós estamos vivendo o problema hoje do culto à personalidade. Nós estamos vivendo hoje o problema do culto antropocêntrico, né? E uma igreja que trilha esse caminho, onde está muito mais interessada nas bênçãos de Deus do que o Deus das bênçãos. Esta igreja precisa ser revitalizada. Muito bem, aqui está alguns pontos de uma igreja que precisa ser revitalizada, tá certo? Nós vamos aqui para o nosso próximo visor, pode receber vida. Como que a igreja pode ser revitalizada? Passando pela revitalização da liderança. Olha só, nós precisamos entender que Deus começa tudo pela liderança, tá? Deus começa na liderança. Vocês vão perceber que no Antigo Testamento, quando Deus iria dar vitória ao povo, eram os sacerdotes que iam na frente, eram os líderes que iam na frente. Era Moisés, Josué, Davi, entre outros, né? Tanto é que nós temos um episódio em 2 Samuel capítulo 11, que a Bíblia trata dessa cultura e desse contexto, quando todos os reis deveriam estar no campo de guerra. Davi ficou em Jerusalém, e a Bíblia diz que passeando no palácio, ele viu Batseba, e ali aconteceu as maiores tragédias na vida e na família de Davi, porque ele vai cometer adultério e mandar matar o seu esposo, né? Nós percebemos também lá em Apocalipse que quando Deus vai tratar com as 7 igrejas, Deus trata com o anjo da igreja, com os pastores, com os líderes, ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao anjo da igreja que está em Laodiceia, ao anjo da igreja que está em Mirna, Pérgamo, Tiatira, Éfeso, e assim segue. Então, veja bem, a revitalização começa no pastor. Se você tem um pastor que ele é alvo do sopro do alto, você terá uma igreja incendiada, visitada pela plenitude de Deus. Ou o contrário da minha verdade, se você tem um líder, um pastor que se recusa a admitir, se humilhar, que precisa de uma restauração de Deus, você vai ter uma igreja apagada, tá certo? Então, vamos lá. Qual que é o primeiro ponto aqui? Como que essa revitalização da liderança se dá? Nós vamos agora colocar aqui no seu visor, e o primeiro ponto é o seguinte: a revitalização da liderança, ela vem como resultado de uma liderança piedosa. Então, os líderes, pastores, como está aí, como eu acabei de dizer, perdão, precisam de líderes, pastores piedosos, homens piedosos, né? Nós precisamos ser conhecidos como homens piedosos, nada mais do que isso. O que viesse era a bondade de Deus, será acréscimo em nossas vidas, mas nós precisamos ser conhecidos como líderes piedosos. E o que quer dizer isso, pastor? Isso quer dizer que nós não podemos ter uma vida divorciada, uma prática de vida daquilo que nós pregamos, daquilo que nós ensinamos. Não pode haver um abismo entre aquilo que eu prego, que eu ensino, em relação à minha própria vida. Eu preciso ser sensato, coerente, honesto, piedoso, e praticar aquilo que eu vivo. A vida piedosa passa por haver uma ligação, por haver um equilíbrio entre aquilo que eu estou ensinando e aquilo que eu estou vivendo. A pregação jamais pode ser divorciada da sua vida ou do pregador. Não é suficiente ser um pregador erudito, sábio, com uma boa oratória, com uma boa exegese, tá bom? Homens que as pessoas possam ver Deus nas nossas vidas. Então a primeira coisa é haver uma coerência entre o que eu prego e o que eu ensino. O pregador precisa ter uma vida coerente com o que prega. Nós não podemos separar a academia de piedade. O sermão mais eloquente que você poderá pregar
é a sua vida. Sua vida fala muito mais do que os seus sermões. A sua vida fala muito mais do que a sua pregação. Não somos o que falamos, somos o que fazemos. Nós ensinamos muito mais pelo exemplo do que pelos preceitos. Nós ensinamos muito mais com exemplo do que falando. Alguém diz com muita propriedade, um discurso pode emocionar, mas são os exemplos que arrastam. E aqui, como está a sua vida? Você vive aquilo que prega? Você prega aquilo que vive? Há uma coerência entre o seu discurso e o seu estilo de vida? Precisa haver uma coerência entre aquilo que nós estamos pregando e ensinando. Nunca teremos um ministério mais profundo do que a nossa vida. Nunca teremos um ministério mais profundo do que a nossa vida. Nós precisamos entender que nós produzimos é o que somos e não o que queremos, o que achamos ou o que falamos. Tá certo? Então, nós precisamos ter uma vida piedosa. Eu gostei muito dessa colocação. Nunca teremos um ministério mais profundo do que a nossa vida. A pregação eficaz tem suas raízes no testemunho do pregador. Sem santidade, não há pregação ungida pelo Espírito Santo. Sua devoção à pregação pode atingir o intelecto, mas não tocará o coração. Então, isso requer uma vida piedosa, requer uma vida de santidade. Um pregador hipócrita, um pregador que prega e não vive, ele presta um desserviço ao reino de Deus. Não está cooperando nada para o reino de Deus. E pior, ele se torna um ministro infiel que está a serviço de Satanás. Precisamos entender que a vida do pregador é a vida do seu ministério. Então, meu amigo, nós não vamos, minha amiga, meu irmão, meu pastor, líder, você que é pregador, gosta de anunciar a palavra de Deus, nunca teremos um ministério mais profundo do que a nossa vida. Pense sobre isso. Talvez nós podemos nos enganar, mas nós não enganamos a Deus. Não tem como enganar o Espírito Santo. Com o tempo, os frutos virão. Então, o que a gente precisa entender? Não adianta você alcançar um nível alto demais de preparação. Não adianta você alcançar um nível alto demais no ofício se a sua vida espiritual ela é muito baixa. Uma vida sem comunhão com Deus, uma vida sem santidade. Nós precisamos viver uma vida piedosa. Um pregador, ele não pode ser avarento, ele não pode ser ganancioso, ele não pode ser amante do dinheiro, ele não pode amar os holofortes, ele tem que ter a teologia de João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos ter a teologia de João Batista. Veja bem, nós podemos até atrair multidões, mas não realizar o ministério para a glória de Deus. Um pregador, um líder, um pastor, que ele não tem uma vida piedosa, ele pode atrair multidões, ele pode curar enfermos, ele pode expulsar demônios, ele pode impressionar os homens, mas isso não irá glorificar o nome do Senhor. E para que nós vivemos se não para glorificar o nome do Senhor? A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Às vezes nós somos descuidados em fazermos as coisas com diligência, com prudência, com zelo para a glória do Senhor. O pregador, ele pode fazer coisas estupendas, espantosas aos olhos humanos, mas será que ele será aprovado por Deus eternamente? Há muitos que são conhecidos pelos homens, mas não será conhecido por Cristo na eternidade, porque Cristo falará assim, eu não vos conheço. Apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Está lá em Mateus capítulo de número 7. Então a revitalização da igreja, ela passa pela revitalização do líder, pela revitalização do pregador, tá certo? Segundo lugar, a revitalização da liderança da igreja, ela vem por intermédio da capacitação na dedicação à oração. A revitalização da liderança da igreja vem por intermédio da sua dedicação à oração.
Então, em primeiro lugar, se um líder precisa ter uma vida piedosa, ele precisa ter uma vida dedicada à oração. Um pregador, ele precisa ter uma vida dedicada à oração. A pregação só pode, o pregador só pode se levantar diante dos homens se primeiro ele estiver prostrado diante de Deus. Um pregador, ele só pode se levantar e falar aos homens se ele passar um tempo derramando a sua alma perante o Deus Altíssimo. Ele só pode estar de pé numa tribuna para anunciar os oráculos de Deus se antes ele estava prostrado aos pés do Todo-Poderoso. Só prevalece na pregação em púlpito se primeiro você prevaleceu em secreto na oração com Deus. O segredo de uma pregação eficiente, bem-sucedida, que colhe frutos, que glorifica o Senhor, ela passa por esse tempo no secreto com oração. Essa pregação prevalecerá, porque o instrumento, ele prevaleceu no secreto, em oração, na presença do Senhor. A profundidade de um ministério é medida não pelo sucesso diante dos homens, mas pela intimidade com Deus. Às vezes, há muitos que descem do púlpito e recebem um elogio, o que é natural, o que é legítimo, né? Não tem nada de errado em elogiarmos as pessoas, reconhecermos o esforço da pessoa, a dedicação. Mas há muitos que têm apenas o reconhecimento dos homens. Há muitos que têm apenas os elogios dos homens. E essa matéria ensina-nos que a profundidade de um ministério, ele não deve ser medido pelo sucesso diante dos homens, mas ele deve ser medido pela intimidade com Deus. Então, se nós temos negligenciado a vida de oração, nós estamos correndo um grande risco de estar perdendo tempo e a palavra que nós proferimos não ser palavra de Deus nos nossos lábios. Lembra de 1 Reis capítulo 17? A Bíblia diz que quando o Elias estava em Sarepta, a Bíblia diz que Deus usou para multiplicar ali a farinha, e a Bíblia diz que ele se alimentou por um longo tempo e o filho daquela mulher veio a morrer. O Elias orou e ele ressuscitou. E a Bíblia diz que aquela mulher falara: vejo que tu és o homem de Deus e que a palavra de Deus nos teus lábios é a verdade. Será que a palavra de Deus nos meus lábios é verdade? Será que eu sou, de fato, boca de Deus? Então eu preciso dedicar a oração. Hoje nós gastamos muito mais tempo com reuniões de planejamento do que em reuniões de oração. Nós dependemos muito mais dos recursos dos homens do que dos recursos de Deus. Confiamos mais no preparo humano do que na capacitação divina. Quanto tempo você gasta com oração? Em que nós estamos confiados? Consequentemente, nós temos visto muitos pregadores eruditos no púlpito, mas ouvindo uma imensidão de mensagens que não têm presença de Deus, que são fracas da presença de Deus, porque gastam muito mais tempo na elaboração, precisa sim investir um tempo, mas gasta muito mais tempo buscando nos expedientes dessa terra do que buscando uma capacitação vinda do Senhor. Muitos pregadores pregam sermões assim, lindos, eruditos, bem elaborados, hermeneuticamente falando, dentro dos padrões da exegese, da homilética, da oratória, mas a gente percebe que falta nesses sermões o poder de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus. Muitos pregam sobre a oração, sobre a importância da oração, mas não creem, não oram, não buscam a presença do Senhor. Nós precisamos ter vida com Deus. Há muitos que amam o conhecimento, mas não buscam intimidade com Deus. Eles pregam para a mente e não para o coração. Eles têm uma boa performance diante dos homens, mas não têm diante de Deus. Eles gastam muito tempo preparando seus sermões, mas não preparando o seu coração. Nós não podemos estar confiados na sabedoria humana. Nós precisamos buscar a capacitação do alto dos céus. Nós precisamos buscar a capacitação em Deus. Não basta ter luz na mente, precisa ter fogo no coração. Já dizia um pregador do século passado. Não adianta ter uma mente boa no sentido teológico, bem capacitado, se aqui está apagado. Muito bem, queridos, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos o seguinte: é no secreto da oração que a batalha é perdida ou ganha. A oração tem uma importância
transcendente na vida do líder, na vida do pregador. É através dela que Deus nos capacitará para sermos instrumentos em sua mão e para cumprirmos os seus propósitos. Antes do pregador falar aos homens, ele precisa estar diante de Deus. Por quê, pastor? Porque a oração é o oxigênio do seu ministério. A oração, ela traz poder, ela traz refrigério à pregação. A oração tem o poder para tocar os corações dos milhares que vão ouvir os pregadores. É só Deus que pode tocar, é só Deus que pode convencer, né? Nós precisamos deixar esse rastro como Elias deixou em Sarepta. Eu vejo que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. 1 Reis 17, 24. Nós precisamos ser boca de Deus. Muitos ministros pegam a palavra de Deus, mas não são boca de Deus. Eles falam sobre o poder, mas não têm poder em sua vida. Pregam sobre uma vida abundante, mas não tem uma vida abundante. Sua vida contradiz a sua mensagem. Então, nós precisamos voltar à prática da oração. Não adianta pregar, não adianta crer na eficácia, nós precisamos orar. Pregação sem oração não provoca impacto. Sermão sem oração é sermão morto. Nós não estaremos preparados para pregar sem oração. Então não adianta ter um belo sermão, início, meio e fim. Não adianta ter um sermão todo estruturado, sem antes ter uma vida de busca, uma vida de oração. Se não há uma grande agonia em nosso coração, não haverá grandes palavras em nossos lábios. O poder da palavra em nossos lábios, a eficácia, a unção, ela dar-se-á, ela é oriunda de um coração quebrado, de um coração quebrantado, de um coração prostrado em efusiva e abundante oração e copiosas lágrimas diante do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Realizar a obra de Deus sem oração é presunção. Como realizar a obra de Deus sem ter intimidade com o Deus da obra? Nossos métodos, planos e organizações para levar a igreja ao crescimento saudável sem oração não são os métodos de Deus. A igreja está buscando os melhores métodos, Deus está buscando os melhores homens. Não adianta nada um bom plano, uma boa organização, sem vida com Deus. Não é os planos de Deus. Não tem como crescer. Então, a revitalização da igreja, ela passa por essa dedicação à oração, tá certo? Nós precisamos ser pessoas que oram, pessoas que têm intimidade com o Senhor. O tipo de pregação que produz o crescimento da igreja, ela vem pela oração. Portanto, dedique-se à oração, continue em oração. Persista em oração por amor à glória de Deus e ao crescimento da igreja. Quando você vive uma vida de oração, persiste em oração, continua em oração, você está buscando a glória de Deus e o crescimento da igreja, tá certo? E outro ponto, uma igreja, ela precisa de revitalização, mas essa revitalização da liderança vem por intermédio do compromisso com a palavra de Deus, tá certo? O quanto nós somos compromissados com a palavra, o quanto nós lemos, o quanto nós estudamos, o quanto nós somos dedicados à leitura, dedicados ao estudo, à aplicação da palavra de Deus. E nós precisamos urgentemente de um reavivamento nos cultos, né? Nós precisamos da revitalização da pregação. E isso passa por uma revitalização do pregador. Eu vou falar isso lá na frente, mas tem muitos pregadores que estão estagnados. Pararam de estudar, pararam de ler, pararam de investir nos seus estudos, pararam de almejar o crescimento no conhecimento. Olha, Pedro vai falar em 2 Pedro, capítulo 3, verso 18, que antes nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Tá certo? 2 Pedro 3, 18. O pregador, o pastor, o líder, ele é um estudante que jamais se forma. O pregador que se cansa de aprender, ele precisa parar de ensinar. O que ele vai ensinar? Se ele nem lê Bíblia, não estuda, não procura se desenvolver. Aquele que não semeia em seus estudos não irá colher no púlpito.
Aquele que não semeia nos seus estudos, perdão, não irá colher no púlpito. Alguém vai afirmar com muita propriedade: um pregador jamais manterá o interesse do seu povo se ele pregar somente da plenitude do seu coração e do vazio da sua cabeça. Se por um lado é verdade, não adianta ter muita luz aqui se não tiver fogo aqui. Por outro também, é verdade, não adianta ter fogo demais aqui se tem luz. Nós precisamos trazer um equilíbrio, graça e conhecimento. Um pregador não pode viver se alimentando dos seus achismos, das suas experiências, daquilo que ele pensa ser certo ou errado. Não, ele precisa se alimentar da palavra. Nós somos aqueles que temos acesso à despensa de Deus. E nós não vamos ou deveríamos ir até a despensa de Deus, estudarmos a Bíblia apenas para preparar sermões, apenas para pregar, mas para termos uma vida devocional. Todos nós precisamos. E em um dado momento nós podemos nos perder nisso aqui. Então nós precisamos orar a Deus, porque a revitalização da liderança, ela vem por intermédio do seu compromisso com a palavra do Senhor. Nenhum pregador pode atender às demandas de um púlpito se ele não estudar de forma constante e séria. O pregador deve consagrar uma parte específica de cada dia para dedicar-se a severo e sistemático estudo da palavra. E fazer isso, trancar a porta, ir para um lugar onde você pode se debruçar, esmerilar no estudo da palavra. Jesus falava em João 5:39. Examinai as escrituras, porque são elas testificam de mim, e nelas nós vamos encontrar a vida eterna. Muito bem, o pregador precisa estar cheio da vontade de Deus, porque se a mensagem tem um pequeno custo para o pregador, ela também terá um pequeno valor para a congregação. Se a mensagem ela tem um pequeno custo para o pregador, ela terá também pequeno valor para a congregação. Isso é muito sério. O valor que você dá na preparação, o valor que você dá na busca de se preparar da melhor maneira possível, é o valor que as pessoas vão dar quando você estiver pregando. A revitalização da liderança da igreja vem como resultado da unção do Espírito Santo. Jesus falou em Lucas 24:49 aos discípulos, aos apóstolos, aqueles que iniciaram a igreja mãe, ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Atos capítulo 1, verso 14, após Jesus ser assunto ao céu, a Bíblia diz que eles oraram de forma perseverante, juntamente com Maria, entre outros. O que acontecera? Atos capítulo 2, diz que quando eles estavam reunidos orando, de repente ouviu-se um som de um vento, como de um vento impetuoso, e o Espírito veio e encheu todos, e vocês sabem muito bem o que acontecera. Deus pegou aqueles homens simples, iletrados, o primeiro discurso de Pedro, passou aquela igreja de 120 membros para mais de 2.000 membros por causa da unção do Espírito Santo. Não há revitalização da igreja sem a ação do Espírito Santo. Sem a presença, a obra e o poder do Espírito Santo, a igreja será apenas como um vale de ossos secos. Se o Espírito Santo, se ele não intervir, se ele não soprar, a igreja será apenas como um vale de ossos secos. Sem a obra do Espírito Santo, não haverá pregação, não haverá pessoas convertidas e também não haverá crescimento saudável da igreja. Sem a unção do Espírito Santo, nossos sermões tornar-se-ão sem vida e sem poder. É o Espírito Santo que aplica a palavra de Deus. A palavra não opera a parte do Espírito Santo. Os pregadores precisam depender do Espírito Santo. Dizem que Spurgeon, o príncipe dos pregadores do século XIX, diz que sempre que ele subia os 15 degraus de seu púlpito no tabernáculo de Londres, ele subia dizendo: eu creio no Espírito Santo. Olha, conhecimento é importante, mas não é suficiente. Conhecimento, embora seja vital, nada pode fazer sem a unção do Espírito Santo. A unção vem através de uma vida de oração. Nada revela tanta pobreza das nossas orações em secreto do que a ausência da unção do Espírito Santo na vida e na pregação. As nossas pregações, elas denunciam a nossa vida de oração. Se ela é rica, se ela é próspera ou se ela é pobre. Pobre, pobre, pobre. Uma pregação bonita, retoricamente bem elaborada, toda estruturada na exegese, ela é bem trabalhada teologicamente, consiste
apenas numa capacitação humana, se não tiver a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo quer usar desses instrumentos que são legítimos, são bons, mas sem o Espírito Santo é apenas instrumentos, é apenas barulho. Nós precisamos da unção do Espírito de Deus. Somente a unção do Espírito Santo revela a presença de Deus. Você já foi num culto, já ouviu uma pregação e não tinha nada de Deus? Pois é, somente a unção do Espírito Santo revela a presença de Deus. A parte da capacitação do Espírito Santo no ato da proclamação, a melhor técnica retórica fracassará totalmente sem a unção do Espírito Santo. A eloquência pode ser aprendida, mas a unção precisa ser recebida do alto. Os seminários podem ensinar os estudantes a serem grandes oradores, mas somente o Espírito Santo pode capacitá-los a serem pregadores cheios do poder de Deus. Livros de homiléticas podem ajudar os pregadores a prepararem melhor os seus sermões, mas somente o Espírito Santo pode preparar de forma eficiente, eficaz pregadores. Unção não se aprende através de retórica. Ela não é conseguida através da imitação de outros pregadores. Somente o Espírito Santo pode conceder unção ao pregador. A unção é o Espírito Santo que dá. A unção é o Espírito Santo, descendo sobre o pregador de forma especial, capacitando-o com poder, de tal maneira que ele realiza a obra da pregação de forma tão elevada que ele passa também ser usado pelo Espírito de Deus e se transforma num canal de poder aonde Deus opera. Então a revitalização da igreja, ela passa por intermédio da unção do Espírito Santo. Não é bastante apenas pregar sobre o poder, é preciso experimentá-lo. Não basta apenas falar que crê, não basta falar apenas que quer, que é verdade. Nós precisamos da unção do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E para nós finalizarmos aqui sobre esse aspecto, nós precisamos entender que somente o Espírito Santo, ele pode trazer essa revitalização. Então, querido, você que está aqui neste curso de crescimento de uma igreja, você precisa, enquanto pastor, enquanto líder, buscar essa revitalização para a sua vida, para a sua liderança, para o seu ministério, para a sua vocação. Tá certo? Eu quero agora me deter sobre o segundo ponto, que é a revitalização da equipe. Quais são os sinais de uma equipe que precisa de revitalização? Todos nós trabalhamos com equipe, não é verdade? Todos nós temos pessoas que nos ajudam, sozinhos nós não fazemos nada. Quais são os sinais de uma equipe que precisa ser revitalizada? Você tem aí vários líderes, né? Quais são os sinais? Individualismo. Tem um problema de individualismo aí no grupo? Falta de comprometimento, inflexibilidade, ausência de feedback, falta de credibilidade e estagnação. Esses são os maus, né, que pode atrapalhar a sua equipe de ser usada para a glória de Deus. Nós precisamos trabalhar a nossa equipe. E esta é uma responsabilidade do líder. Uma vez que ele foi revitalizado, uma vez que ele recebeu o sopro do alto, o alento do alto, o Espírito lhe incitou, agora está na hora de você revitalizar a sua equipe. E nós precisamos combater o individualismo. Sim, nós não podemos permitir o individualismo na nossa equipe. Há muitas pessoas que buscam os seus próprios interesses e não o interesse de Cristo. A Bíblia diz em Filipenses 4:2, Paulo escrevendo aos Filipenses, diz que havia ali duas irmãs, Evode e Sintique, que não buscavam o interesse de Cristo, mas buscavam os seus próprios interesses. A Bíblia diz lá em Atos capítulo 2 que o coração e a mente do povo eram um só. Nós precisamos primar pela comunhão. Nós precisamos cuidar uns dos outros. O individualismo é um inimigo de uma igreja que cresce de forma saudável. Nós precisamos buscar trabalhar em equipe. Quando os apóstolos foram instituir ali o diaconato, em Atos capítulo 6, foram 7 homens, não foi uma pessoa. Nós precisamos. Deus sempre se apresenta em comunidade, em comunhão. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança, Gênesis. Desçamos e confundamos lá na Torre de Babel.
A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado, ouviu-se uma voz do céu e o Espírito Santo descendo em forma corpórea. A Bíblia diz em Atos capítulo 7, esteve cheio do Espírito Santo, viu os céus abertos, viu o Pai assentado no trono e o Filho de pé. Então não há espaço para individualismo no reino de Deus, mesmo porque é uma promessa. Salmo 133, na união, Deus ordena a bênção e a vida para sempre. O segundo inimigo de uma igreja em crescimento é a falta de comprometimento, né? Esse é um problema. Tem muitas pessoas que não têm compromisso com horário, compromisso com escala, compromisso com as suas responsabilidades. A Bíblia diz que na escolha dos diáconos, um dos primeiros itens, está lá em Atos capítulo 6, eram pessoas de bom testemunho, eram pessoas comprometidas. O nosso Deus é um Deus comprometido. Nós precisamos nos comprometer com o reino de Deus. Olha, quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos nos homens, quando nós tiramos os olhos de Deus e colocamos nas circunstâncias, nós vamos relaxar. E não há espaço para relaxo, não há espaço para superficialidade no reino de Deus. Nós precisamos ser pessoas comprometidas. Deus reafirmou isso com Josué em 3 momentos no capítulo 1. Tenha bom ânimo, seja forte, seja corajoso, seja comprometido, seja aplicado. Nós precisamos ser pessoas comprometidas. O terceiro inimigo de uma igreja que cresce é uma equipe que não tem flexibilidade. Nós precisamos ser pessoas flexíveis. Tem situações que nós podemos abrir mão. Tem situações que nós podemos trilhar uma nova rota. Há muitas pessoas que são inflexíveis. Há muitas pessoas que não abrem mão, às vezes, da maneira de fazer. Como fazer? Nós não podemos negociar princípios, as verdades da palavra de Deus, mas a maneira de fazer, como realizar algumas situações, nós precisamos ser pessoas flexíveis. Isso não tem problema nenhum, não é pecado. O quarto inimigo de uma igreja em crescimento é uma equipe onde não tem feedbacks. Nós vemos em Atos capítulo 15 que a igreja teve que se reunir no primeiro concílio. E ali eles tiveram que conversar acerca de algumas situações que os crentes judeus queriam impor sobre a igreja gentílica. E ali a gente percebeu que houve uma flexibilidade dos apóstolos, da igreja mãe de Jerusalém. E ali houve feedbacks. Você precisa constantemente, mensalmente no mínimo, sentar com a sua equipe, alinhar, trocar ideias, realçar a visão, a missão, o propósito da igreja pelo qual vocês estão plantados pelo Senhor. Quem evita feedbacks, inevitavelmente terá momentos de confrontos. E o confronto sempre gera desgastes, conflitos. Nós perdemos pessoas com isso. Isso não é saudável. O próximo ponto de uma igreja, uma ameaça à igreja em crescimento, é uma equipe que não tem credibilidade, que não tem testemunho. Pessoas que não transmitem confiança. E é interessante que na igreja mãe, a gente percebe em Atos 2,47, que essa igreja crescia, né, diante dos olhos do povo. Deus fez com que a igreja caísse na graça do povo. Então nós precisamos ser uma igreja, como o pastor Alex falou na última segunda-feira, nós precisamos ter bons relacionamentos com os de fora. Nós precisamos também ter bom relacionamento com os de dentro, que há muita guerra em muitas igrejas. Nós precisamos ser pessoas de credibilidade. Jesus falara sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. O próximo ponto, um inimigo de uma igreja em crescimento, é uma equipe estagnada, estática, que não cresce, que não desenvolve, que não busca crescimento, desenvolvimento, que não investe nas suas vidas enquanto indivíduos e enquanto grupo, que não traz novidades. Há muitas coisas boas, legítimas, que glorificam a Deus nesse universo que nós vivemos, instrumentos legítimos que podem agregar, podem ser ferramentas para o cumprimento da vontade de Deus nessa terra. Então, nós não podemos ser uma equipe estagnada. Eu quero tomar o exemplo de Atos capítulo 7. Estevão é escolhido para ser um diácono. Ele passa da diaconia da mesa para a diaconia da palavra.
Se você ler a biografia de Estevão, Atos capítulo 7, Deus usou esse homem para fazer milagres e maravilhas, a ponto dele ser o primeiro mártir da igreja. Atos capítulo 7, o primeiro mártir da igreja foi um diácono, o diácono Estevão. Ele foi chamado por Deus, pelos apóstolos, para servir à mesa, mas ele passou da diaconia da mesa para a diaconia da palavra. Quantas pessoas estão na igreja há muito tempo, mas não cresce, não se desenvolve. E sabe o que é o problema? Algumas pessoas estacionam e ainda quer atrapalhar os novos que estão chegando. Há muitas pessoas que estão na igreja apenas por estar, e quando chega alguém novo que quer se envolver, que tem ideias que glorificam a Deus, essas pessoas que estão na igreja mais velha, que estão estagnadas, elas tentam intimidá-las. Há um ambiente de inveja, de disputa, de grupinhos, de facção. Isso é pecado. Isso é um grande inimigo de uma igreja em crescimento. Então você que faz parte de uma equipe, procura crescer, procura desenvolver. A Bíblia diz lá na parábola dos talentos, que Deus deu 1 talento para um, 2 talentos para outro e 5 para outros. Aqueles que multiplicaram ganharam mais. Quanto mais nós nos desenvolvermos, quanto mais nós buscarmos o Senhor vai nos dar mais habilidades, mais talentos para a glória do teu santo nome, tá certo? Aí está como revitalizar a equipe da sua igreja. Você precisa cuidar da sua equipe, porque o crescimento saudável da igreja dar-se-á por intermédio dessas pessoas que estão trabalhando com você, tá certo? Deus quer te abençoar. Deus quer que a sua igreja cresça. E é Ele que dá o crescimento. Atos capítulo 2. É Ele que traz as pessoas. Nós precisamos nos posicionar para a glória de Deus, tá bom? Nós precisamos buscar no Senhor essa revitalização. Olha, dê um passo para trás. Faça um diagnóstico da igreja. Procure ouvir Deus e tome as decisões que precisam ser tomadas. Eu confesso a você, eu preciso ser honesto com você, justo com você. Não é fácil tomar decisões, mas é necessário. O Senhor falara aos anjos da igreja: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor trouxe o diagnóstico, o Senhor trouxe o remédio. Por isso, faça as mudanças necessárias. Deus lhe dará a estratégia, Deus lhe dará o caminho. Não tenha medo de fazer as mudanças necessárias. Olha, Jesus tem uma palavra para aqueles que estão à beira da morte. João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê você nisso? Então, busque a revitalização da sua vida, da sua equipe e da igreja. Tá certo? Deus te abençoe. Não dá aqui para falar de todos os assuntos. Tem a revitalização da visitação, tem a revitalização da palavra de Deus, tantos outros assuntos, mas penso que essas duas são importantíssimas para que você possa ouvir, aplicar, e a minha oração é que Deus ele possa trazer crescimento à sua vida, à sua liderança e à igreja que você está inserido. Eu quero aqui concluir fazendo uma oração por você e a sua igreja e louvar a Deus pela vida do pastor Alex Martins, o qual ouviu Deus para trazer esse tema tão importante, tão relevante para as nossas vidas, para a glória do Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero suplicar a bênção do Senhor sobre a vida dos meus irmãos. Eu quero suplicar a bênção do crescimento, que o Senhor alargue as fronteiras, as tendas dos amados, que essas igrejas cresçam exponencialmente para louvor e para a glória do teu nome. Eu oro para que haja uma visitação, uma manifestação da tua glória, revitalizando cada líder, cada pastor, cada irmão, cada obreiro, e que nós possamos ouvir deste curso de uma igreja de crescimento, do crescimento exponencial em 2024, sobre a vida dos nossos queridos, em especial sobre a vida do pastor Alex Martins, seja a tua bênção, a tua graça, o teu refrigério, o teu renovo, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um beijo no seu coração, busque no Senhor a revitalização para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Deus tem grandes coisas para vocês, tá certo? Deus te abençoe, que você possa depois ouvir, porque vai ficar gravado esta aula, tomar nota e estudar em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Alex Martins, meu amigo, Deus lhe abençoe, Deus lhe dê saúde,
Deus lhe dê graça, que o Senhor lhe refrigere, que o Senhor renove as suas forças físicas, emocionais, espirituais, para que você possa cumprir cabalmente o propósito que Deus estabeleceu através da sua vida, bem como essa bênção possa alcançar toda a sua casa, a sua família e a igreja que o amado pastor tem o privilégio de pastorear. Tá certo? Deus te abençoe. Fico aqui. Um abraço em nome de Jesus.